Cumprimento todos os ouvintes com a gloriosa paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Quero estar aqui comentando sobre a palavra de Deus, sobre um assunto polêmico, mas muito importante para o esclarecimento na mente das pessoas que procuram e faz profissão de servir a Deus com conhecimento, sinceridade e honestidade. Como diz a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará dos maus conhecimentos, dos pensamentos errôneos, daquilo que as pessoas dizem, achar, ou suposto que seja, ou eu penso que seja assim. Então nós não temos que pensar, não temos que achar, nós temos que ver a realidade, ler a palavra, pedir direção de Deus, pedir entendimento de Deus e procurar entender qual é a divina revelação da palavra para o texto que está sendo lido. Então o assunto de hoje é sobre a criação. Então sabemos que aqui no livro de Gênesis, no começo, no princípio de tudo que se diz, relatado sobre as escrituras, sobre a existência do ser humano, a existência do globo terrestre, aonde diz o primeiro versículo da palavra de Deus, que está: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse é o início, é o primeiro versículo das Escrituras Sagradas, aqui no livro de Gênesis. E também, se nós olhar aqui no capítulo já 3, onde fala da tentação de Eva, então ali sabemos que a serpente era mais astuta de todas as animalhas. Então no versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Então nós estamos vendo aqui o início. Então se nós andar para frente na Bíblia Sagrada, já vamos estar lá no livro de Ezequiel. Então no livro de Ezequiel, mais precisamente, ali no capítulo 28 de Ezequiel, então ali fala sobre o querubim ungido que andava sobre pedras fogueadas. Então nós sabemos que esse querubim ungido que andava sobre pedras fogueadas, então foi mandado ali o profeta fazer uma exclamação sobre o rei de Tiro. Então ali aquele homem, eu creio que na época era um homem que se exaltava, que queria ser grande. Então Deus fez ali uma lamentação sobre o rei de Tiro. Mas também sabemos que aqui fala, no capítulo 28 e o versículo 13, diz assim a palavra de Deus: estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a sua cobertura: ardônio, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira e o carbúnculo, e a esmeralda e o ouro, e obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, fora preparado. Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio de pedras fogueadas, andavas. Perfeito eras no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até se achou iniquidade em ti. Então aqui, continuando a palavra de Deus, ainda fala aqui no versículo 16, nas últimas linhas: e querubins protetor entre pedras fogueadas. Depois ainda fala no versículo 19, a última linha: e nunca mais serás para sempre. Então muito diz que esse querubim ungido que andava sobre as pedras fogueadas podia considerar que era o diabo, que Deus pôs ele como regente, protetor,
como ali um líder, mestre, que se engrandeceu e quis ser igual a Deus, e foi lançado, precipitado de cima. Mas se nós olhar para o texto, isso aqui estava falando sobre o rei de Tiro, mas que interpretado é o Adão, que foi posto no jardim do Éden, que fala que estava no Éden, jardim de Deus, e sobre pedras fogueadas, pedras preciosas. E tu eras querubins ungido para proteger e estabelecer no Monte Santo de Deus, e estava no meio de pedras fogueadas, andava, até que achou iniquidade em ti. Então aqui Deus estava falando sobre a pessoa de Adão, que foi criado como um querubim ungido, feito pela própria mão do Senhor, e colocado ali para denominar todos os nomes dos seres vivos, de todas as coisas que existem. Foi ali entregue a Adão, a pôr o nome e chamar cada um pelo seu nome. E sabemos também que Adão e eras assim, até o dia em que a serpente ali tentou Eva, e Eva tentou Adão, e Adão caiu e arrumou desculpa. Então nós sabemos que até esse dia, Adão era eterno. Por isso que o versículo aqui diz, o versículo 19 do capítulo 28 do Ezequiel, diz assim na última linha: e nunca mais serás para sempre. Então a partir daquele momento foi decretada a morte na pessoa de Adão. Foi condenado toda a nação, todo ser humano que vinha à terra, condenado a esse pecado, até o dia que da mulher nascesse a semente que me esgaiasse a cabeça de Satanás. E sabemos que essa pessoa já veio e foi crucificado e ganhou novamente o direito da vida eterna para cada um de nós. Então sabemos o caminho, sabemos por onde andar. Como o texto que eu li é grande e o tempo é pouco, já quero adiantar a palavra de Deus mais para frente no livro de Lucas, capítulo 10. Então aqui no livro de Lucas, capítulo 10, diz versículo 18, e disse-lhe: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará danos algum. Então, quando Jesus disse aqui, que eles falaram, que mandou aqueles discípulos, que ele via Satanás cair do céu como raio, era um sinal que Satanás estava sob o poder, sobre as alturas, mas não lá no céu, que nós se lê lá no começo, fala que o Espírito de Deus bailava sobre a face das águas, a face do abismo, e lá começou todas as coisas, e disse Deus: haja luz, e sabemos que o início foi ali, e pela primeira vez que nós vimos, a presença do inimigo tentador estava ali na serpente. Como ele é espírito, ele tem que achar algum ser vivente para lhe invocar, para estar dentro do seu corpo. Naquele momento foi a serpente, porque ela era a mais astuta de todas as limárias do campo. Então sabemos que, então fala aqui, no outro dia podemos falar mais, vou falar rapidamente, já no livro de Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 7, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, e Satanás, que o engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ainda também diz o versículo, aqui o 10, e houve uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, se nós lermos agora esse texto em Apocalipse, para começar, o livro de Apocalipse chama livro da revelação. Então é uma coisa que é para ser revelada, é um livro que foi revelado ali pelo Senhor
a João que escrevesse e mostrasse à igreja, ao povo futuro que estava por vir, que chegou até nossos dias. Então, já há mais de 4.000 anos, a serpente apareceu ali no Jardim do Éden, e agora falando sobre o diabo, que é a antiga serpente. E essa antiga serpente, a primeira vez que se fala dela, foi ali no Jardim do Éden, quando tentou Eva. Ela não estava no céu, ela não estava regendo um coral, ela não era líder de nada, era apenas a antiga serpente com o espírito maligno nela ali invocado. E daquele momento em diante ela acusava de dia e de noite todas as pessoas que o serviço e o nome é acusador. Até que aqui nesse versículo relata que derrubado foi o acusador dos nossos irmãos, e agora o seu Cristo é que reina. Então aqui já está falando do futuro, uma coisa que está lá na frente, que vai acontecer, que aqui a igreja vai ser prevalecida e o diabo vai ser derrubado com seus anjos para o abismo, e esse acusador já não acusará mais ninguém, porque agora reina o nosso Deus para todo sempre. E também olhando para o livro de Ezequiel, quando diz, sobre pedras fogueadas andava e eras querubins ungido, estava falando da pessoa de Adão. E sabemos que a pessoa de Adão era eterno, mas agora diz, tu não será mais eterno, porque achado foi iniquidade em ti. Então sabemos também, irmão, que o diabo, quando muitos dizem que era um maestro, que era o que regia lá no céu, o coral de anjo, e aí ele quis, se soberbeceu e ficou grande e queria ter poder mais do que Deus, e Deus não dá sua glória a outro, e Deus lançou ele de cima a baixo com os seus anjos, e dizendo que os seus anjos eram aqueles que o admiravam. Se nós olhar para a Bíblia, está um pouco desencontrado, porque esse tipo de frase, diabo e seus anjos, já está no futuro, escrito no livro da Revelação, o livro de Apocalipse, que está aqui no final, e é lá para o futuro, que talvez seja agora bem perto. Sabemos que vai acontecer, mas não aconteceu, vai acontecer. Mas lá no princípio, quando criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus bailava sobre a face das águas. Então sabemos que ali não tinha nada, o Espírito de Deus se bailava, se vivia ali sobre a face das águas, até o dia em que Deus disse, haja luz, e houve luz. E ali começou tudo, e foi feito um jardim, e esse jardim foi feito na terra. Se nós olhar, fala que do jardim manava 4 rios, e tem um deles que passa dentro da cidade de Bagdá, capital do Iraque. Então sabemos que o Jardim do Éden ficava ali naquela região, que hoje é um deserto de areia, mas tem muito petróleo, muito rico. Então sabemos que sempre o Espírito do Senhor esteve por aqui na terra, ele preenche os céus e a terra, e o diabo, a primeira vez que apareceu, estava aqui na terra. Se ele vai ser precipitado um dia do seu poder, que significa céu, com ele e seus anjos. Quais são os seus anjos? Aqueles que fazem a vontade dele e procura tirar aqueles que são sinceros do caminho, da verdade, da palavra, introduzindo mentira, porque o diabo é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. E sabemos que os seus anjos é aquele que engana muitos dos escolhidos, se for possível, e levarão consigo, e quando o inimigo for precipitado nesse abismo, irão com ele todos esses anjos que o agradaram e fizeram a sua vontade aqui na terra, e pisaram na palavra de Deus, e não aceitaram a palavra como ela é. Então sabemos, irmão, que a palavra é mistério, a palavra é revelada, a palavra é dada ao conhecer aqueles que buscam com sinceridade, singeleza de coração, aqueles que fazem força para compreender a cada palavra, e Deus tem mostrado aos seus pequeninos, escondido dos grandes sábios e entendidos, sabemos disso. Mas agora, irmãos, não vamos mais ficar enganados sobre essa pregação que o mundo inteiro prega, dizendo que o diabo era um anjo, era um maestro, era aquele que regia a orquestra no céu. Sabemos que a primeira vez da aparição dele foi lá no Jardim do Éden, no corpo da serpente. E sabemos que aquele querubim ungido é Adão, é o rei de Tiro, uma lamentação sobre o rei de Tiro no capítulo 28 de Ezequiel, mas ali estava falando sobre a pessoa de Adão.
E sabemos que quando Jesus diz que via Satanás cair do céu, é porque via os discípulos expulsando ele ali com grande autoridade, a qual eles receberam. Então, do poder que estava Satanás, caía por terra, porque era expulso no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, olhando aqui no Apocalipse, enxergamos que é uma palavra escrita para o futuro. Quando a igreja estiver já escolhida, a mulher, o dragão, é a vez que o dragão vai estar ali querendo matar essa mulher, que é a igreja de Jesus. Então vai ser a hora que Miguel assumirá e guerreará e derrubará por terra diabo e seus anjos. E o sangue do nosso Cristo, o sangue do Cordeiro protegerá todos aqueles que estão na verdade e na palavra de Deus. Então o livro do futuro, o livro da revelação, aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Eu comecei a ler do versículo 7 a seguir, mas leio o capítulo inteiro e vocês vão entender. Então, irmãos, não vamos mais ficar embriagados com essas coisas, com o que diz. Eu penso, eu acho, pode ser assim. Nós temos que olhar pela palavra, buscar discernimento na palavra, o que dela está escrito. E a Bíblia diz: examinai a Escritura, porque procurais ter nela a vida eterna. Ou conhecereis a verdade vos libertará. Ou errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas aqueles que der ouvido e entrar no seu coração, Jesus fará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Sabemos, irmão, que o diabo nunca foi anjo, que o diabo nunca foi do lado da verdade, mas sempre foi diabo, sempre foi opositor desde o princípio e será até o fim, até o dia que Deus destruir para sempre e a igreja reinará com Cristo eternamente no paraíso de Deus. Amém.